A paz do Senhor, mulheres lindas, vitoriosas, mulheres do quarto de guerra. Eu me chamo Larissa e é com muita honra que eu venho aqui mais uma vez estar juntinha nesse final de ano com este tema tão importante que a ministra Jennifer levantou para esta semana, enfrentando oposições. Principalmente agora nesse final de ano, acredito que todas nós existem áreas que talvez a gente se encontra frustrada, metas a qual nós colocamos no início do ano, que ainda não foram concretizadas, ou literalmente áreas da nossa vida que a gente acaba enfrentando oposições. E se você não enfrentou, talvez mais na frente, mediante ao chamado a qual o Senhor te escolheu, talvez você vai enfrentar. Porém, existem as armas certas para que nós possamos vencer essas oposições, para quando o dia mal chega em nossas vidas. E eu quero falar rapidamente aqui a história do rei Saul. Eu vou ler alguns versículos e assim o Espírito Santo de Deus irá ministrar, porque inteligente é aquele que aprende com o próprio erro, porém o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E Deus nos deixou a Bíblia justamente para que nós possamos ler ela, termos um relacionamento com Deus e aprender com os grandes profetas que passaram, os grandes heróis e também as pessoas a qual o Senhor deixou para nós como aprendizado. Em 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 5 ao 14, nós vamos ler aqui e o Espírito Santo de Deus irá falar ao nosso coração. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão com areia que está à beira do mar, e subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Evan. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos e pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gigal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vendo, porém, que Samuel estava vindo a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto de ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar, e Samuel perguntou: o que fizestes? Respondeu Saul, vendo que o povo estava se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, o que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gigal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias de quem? Da oposição. Oferecia holocaustos. No versículo 13, Samuel vai falar para Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Gente, essa palavra ela é muito forte. E conhecendo a história de Saul, Saul não escolheu para ser rei, porém Deus escolheu Saul. E logo quando Saul foi ungido a rei de Israel, ele enfrentou a primeira guerra que nós vamos ver aqui no capítulo 11 de 1 Samuel, que foi com os amonitas. E o Senhor dera vitória para Saul. E um ano que Saul estava já reinando sobre Israel, novamente veio os filisteus para poder enfrentar Saul.
E Saul venceu os povos filisteu. Porém, os filisteus, eles ficaram indignados e com ódio do povo de Israel. E foi aí que os filisteus, então, se reuniram muitos carros, muitos cavaleiros para poder pelejar contra Israel. E nesse ato, quando a oposição novamente vem contra Saul e contra o povo de Israel, Saul se desesperou. Saul, em meio ao desespero, ele não conseguiu confiar que aquele Deus que dera vitória para ele contra os amonitas e contra os próprios filisteus, aquele mesmo Deus que antes mesmo de Saul ser ungido como rei, também havia vencido muitas batalhas. Porém, chegou a oposição se levantou de uma maneira tão grande contra Saul, contra o povo de Israel, que Saul se desesperou. E é nisso que nós vamos aprender com Saul, que quando a oposição ela se levanta contra nós, nós não podemos ser movidos pelo nosso desespero, porque a nossa confiança ela não pode estar naquilo que as circunstâncias falam, mas a nossa confiança precisa estar no Senhor, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Subcantará, mas subir e andarás. E o que Deus ele quer nos ensinar? A primeira parte é: assim como Deus escolheu Saul para ser rei de Israel, Deus também te escolheu para um chamado específico. E à medida que você for acessando esse chamado, Deus vai te entregando níveis maiores para que você possa subir de degrau em degrau. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai concluir até a volta de Jesus. Amada, enquanto houver fôlego, Deus vai nos aperfeiçoar. Só que existe um mundo espiritual que não se alegra com o teu chamado. E muitas vezes ele vai levantar, ele vai vir com oposições, o inimigo vai usar pessoas para poder te afrontar, para poder desanimar e fazer você duvidar do teu chamado. Porque lembra que a nossa luta não é contra homens, mas é contra os principados e potestades que há no mundo espiritual. Porém, uma coisa eu te falo, que sim, não importa se a tua luta é grande, não importa se as tuas oposições, elas podem ser tão numerosas que você não pode talvez contar. Porém, se Deus é por nós, quem será contra nós? Subcantará, mas subir e andarás. Não foi assim que Deus fala para Josué, lá em Deuteronômio? Seja forte e corajoso, porque eu sou o Deus que não te abandono. Amada, se Deus ele te garante que ele não te abandona, não importa qual o número de opositores que venham se levantar contra ti, Deus ele é maior do que qualquer oposição. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus, ele sempre vai nos instruir. Deus já tinha dado uma instrução para Saul aguardar que o profeta Samuel viesse ao 7º dia para que ele sacrificasse o holocausto. Só que muitas vezes, dependendo do tamanho da nossa guerra, isso acaba nos cegando e a gente acaba não conseguindo enxergar nada mais além da guerra. Porém, eu quero te atentar a algo, que aquilo que você foca, aquilo ganha força. Amada, o que você tem focado agora neste final de ano? Você que está escutando este áudio, o que tem sido o seu maior foco e a tua maior concentração? Tem sido as tuas pelejas? Tem sido pessoas que levantam contra ti? Tem sido palavras de enfraquecimento? Ou você tem focado no tamanho do teu Deus, no tamanho da promessa que ele te deu? Saul focou no desespero do povo. Saul focou nas vozes do povo. Eu imagino aquele povo falando com Saul: pelo amor de Deus, olha só o tanto de filisteus que está vindo. Olha só, um pouco do povo de Israel foi para uma caverna, o outro pouco foi para o outro lado de Gade e Gileade, o outro pouco se escondeu em buracos, outros em penhascos e outros até em túmulos. Se você não está vendo, Saul, você não vai fazer nada, Saul.
E Saul foi movido, sim, pela oposição e pelo desespero do povo que deveria ser sábio e aconselhar para ele que ele obedecesse ao Senhor. E muitas vezes, o tamanho da nossa guerra, às vezes você vai esperar que pessoas que estão do teu lado vão te apoiar para você ser forte e corajosa e não se movimentar se Deus assim não falar. Talvez você vai esperar de pessoas e Deus vai falar, não vai ter pessoas, dependendo do tamanho da tua guerra, vai ter apenas eu. Para isso é necessário que você aprenda a seguir a instrução do Senhor teu Deus. E você só vai aprender no meio do desespero, no meio de tamanha oposição, a obedecer a instrução que Deus te der, se você tiver um relacionamento forte com Ele. Se as suas raízes elas estiverem verdadeiramente firmadas. Quanto mais forte a raiz de uma árvore é, não importa o vento que sopra contra, a árvore não sai da terra a qual o Senhor lançou a semente. E eu quero orar agora para que a tua raiz ela esteja tão firmada que não importa a oposição que venha contra ti, não importa o vento que sopre para querer te desestruturar, para poder arrancar as tuas raízes. Quanto mais profunda é a tua raiz, a árvore às vezes nem vai balançar, dependendo do vento, subcantará, mas subir e andarás. Não importa a categoria do vento, se a tua raiz ela é forte e firmada, a árvore talvez nem vai balançar. Aleluia. É isso que o Senhor quer. Deus não quer punir nenhum de nós, Deus quer apenas que nós possamos obedecer, que é no meio da obediência que nós vamos conseguir enfrentar as nossas oposições, sem perder o foco, sem sair do caminho, sem se desviar da rota, sem atrasar as promessas a qual o Senhor tem para nós. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Meu Deus, tem mulheres aqui, Pai, que estão escutando esta mensagem, que está agora escutando esta oração, Pai, e não sabe como agir mediante as oposições a qual tem passado, a qual tem enfrentado. Senhor, só que o nosso foco não vai estar mais no tamanho das oposições, o nosso foco vai estar no tamanho do nosso Deus. Porque se nós olharmos para Jesus, nós não vamos afundar no meio da tempestade. Pelo contrário, nós iremos andar sobre as águas. Nós iremos nos alegrar mediante as guerras. Nós iremos conseguir ter a paz que excede todo o entendimento. Senhor, eu quero declarar que nenhuma mulher vai atrasar mais as promessas que o Senhor tem. Porque maior é o que está por nós do que está em nós, do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Subcantará, mas subir e andarás. Meu Deus, eu quero orar por mulheres, Pai, que se encontram enfraquecidas, mas assim diz o Senhor, é na tua fraqueza porque o meu poder se aperfeiçoa, é na tua incapacidade que eu sou o Senhor que te levanto e te capacito, é no teu desânimo que eu, o Senhor, vou com sopro, novamente de refrigério, na unção de alegria, novamente visitando a tua casa, novamente entrando na peleja contigo, subcantará, mas subir e andarás. Meu Deus, eu sei que existem pelejas, Pai, que a gente fala que não é possível a gente enfrentar, mas nós, meu Deus, não confiamos em pessoas, nós confiamos no Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, subcantará, mas subir e andarás. Então, meu Deus, a nossa oração, Pai, é para que o Senhor venha com teu olhar de misericórdia. Meu Deus, eu posso ver mulheres, Pai, agora que o Senhor está indo com a tua mão, estendendo sobre a vida delas, o Senhor está tirando mulheres agora do desânimo, o Senhor está tirando mulheres agora de lugares escuros, sem esperança, subcantará, mas subir e andarás. Ei, assim diz o Senhor para algumas mulheres, deixa eu entrar com a luz, deixa eu entrar com a luz, deixa eu agir onde está oculto, subcantará, mas subir e andarás, porque aonde a minha luz vem, aonde minha luz chega, as trevas elas saem. Deixa eu trabalhar no oculto, subcantará, mas subir e andarás. Assim diz o Senhor, é de dentro para fora, é de dentro para fora que eu ajo. Você talvez está só focando nas oposições externas, mas eu sou o Senhor que vou trabalhando no mais oculto. Assim diz o Senhor, sou eu Deus que trabalho, sou eu Deus que trabalho no silêncio, sou eu Deus que trabalho na espera. Não se desespere, subcantará, mas subir e andarás, porque num curto espaço de tempo, assim diz o Senhor, subcantará, mas subir e andarás. Estarei eu fazendo tudo novo, tudo diferente. Basta glorificar e exaltar o meu nome, porque quando glorifico o meu nome, até mesmo no meio da tempestade,
está subindo como cheiro agradável nas minhas narinas, assim diz o Senhor.